Olá, gracianos. Bom dia, Pastor Alan aqui, para compartilhar com vocês alguns textos a respeito da Páscoa e da Semana da Paixão. O que é a Semana da Paixão, ou o que foi a Semana da Paixão? Foi a semana que antecedeu a ressurreição de Jesus Cristo, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E essa semana ela se inicia exatamente no domingo anterior ao domingo da ressurreição, que é o chamado hoje de domingo de Páscoa. Eu já quero deixar aqui um parêntese para que vocês entendam que para os judeus a Páscoa, também chamada de festa dos pães sem fermento ou festa dos pães asmos, era uma lembrança da saída do povo de Israel lá do Egito. E durante a última praga do Egito, daquelas 10, a 10ª praga, foi a praga do anjo da morte. Então o Senhor orientou o povo de Israel, o povo hebreu, que estava preso no Egito, escravizado no Egito, que eles sacrificassem um animal, um cordeiro bom, saudável, bonito, um cordeiro sem culpa de nada, que eles matassem esse cordeiro e comessem a carne daquele cordeiro. Mas, com o sangue do cordeiro, eles deveriam ungir a porta de suas casas. Eles deveriam matar o cordeiro, pegar o sangue do cordeiro e passar o sangue do cordeiro no umbral da porta da casa deles. Para quê? Para quando o anjo da morte passasse, não entrasse. Então, aquele sangue daquele cordeiro inocente, ele iria impedir que o anjo da morte entrasse. Ou seja, o anjo da morte ia passar direto. A morte ia passar e não ia alcançá-los. A vida permaneceria neles, permaneceria com eles. Então, tudo isso já era um prelúdio do sacrifício de Jesus. Isso já estava dizendo como Jesus iria se sacrificar. Jesus, que era chamado de o Cordeiro de Deus, seria entregue à morte para que outros não morressem. O sangue de Jesus afastou o espírito da morte daqueles que passassem a crer em Jesus Cristo. Viram a ligação? E naquela noite, quando eles saíram de lá, quando saíram do Egito, quando o faraó, então, depois da última praga, permitiu que o povo hebreu fosse embora, eles tiveram que sair correndo e pegaram tudo que tinham ali de forma sem se organizar muito. Então eles deixavam os pães fermentando da noite para o dia, para poder no dia seguinte assar pela manhã. Então não deu tempo de deixar fermentar, o pão não cresceu. Então eles assaram bem rápido aquele pão ali, então ele ficou um pão baixinho, como se fosse um biscoito. Então o pão não fermentou. Por isso que esse momento é chamado de a festa dos pães asmos ou sem fermento. E por isso que a ceia na nossa igreja, em muitas igrejas, é celebrada também com um pão que não foi fermentado, um pão que não cresceu. E a título de curiosidade, os judeus até hoje, durante a semana da Páscoa, eles retiram de casa tudo aquilo que possa conter fermento. Inclusive, os judeus mais ortodoxos, mais religiosos, eles têm uma cozinha na casa deles separada, isolada, totalmente sem nenhum tipo de contaminação de fermento. Normalmente essas cozinhas ficam no subsolo das casas, onde somente na semana da Paixão, na semana da Páscoa, é que eles vão lá e fazem alimentos, comem naquela cozinha ali. Por quê? Não pode ter nenhum vestígio de fermento. E na cozinha normal do dia a dia, eles possuem pães, eles comem pães, eles assam pães que têm fermento. Então nessa cozinha não pode ter. Então voltando. Então durante aquela última praga, na saída do povo lá dos hebreus do Egito, o Senhor manda com que as famílias matassem um cordeiro inocente, passassem o sangue dele na porta para que o anjo da morte não passasse ali. Não entrasse ali, melhor dizendo, passasse direto. E a carne eles comeriam para que se alimentassem, ficassem saudáveis, não ficassem doentes. E esse é o sacrifício de Jesus. No corpo de Cristo foram lançadas todas as nossas doenças para que nós fôssemos sarados. E durante a ceia nós nos alimentamos com o corpo de Cristo, com o pão sem fermento, simbolizando o corpo de Cristo, para que em nós esteja a cura. A cura nos foi dada através do sacrifício do corpo de Cristo, que carregou as nossas doenças e Jesus depositou lá no inferno todas essas doenças que seriam para nós, mas ele tirou de nós e as depositou de lá. Mais uma vez, obrigado, Jesus. Então, voltando aqui, quando Jesus está retornando
está finalizando, melhor dizendo, o seu ministério na Terra, ele parte para a sua última semana aqui. E essa semana se inicia no texto que se encontra em Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 1, e eu vou ler para vocês. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada, com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhes que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. E isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. E esse texto que eu vou ler agora está lá em Zacarias, profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9, que diz assim: Digam à cidade de Sião: Eis que o rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de uma jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado, trouxeram a jumento o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos, e sobre estes Jesus montou. E uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortaram ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante dele e os seguiam gritavam: Hosana ao Filho de Deus! Bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntavam: Quem é este? E a multidão respondia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Então, irmãos, quando Jesus retorna a Jerusalém, ele fica indo e vindo, de Jerusalém, porque as festas judaicas elas aconteciam anualmente em Jerusalém. E a Páscoa era mais uma dessas festas. E essa festa, a festa da Páscoa, que celebrava aquela saída lá, a libertação do povo lá do Egito, Páscoa significa a celebração da libertação do povo e a passagem da morte. A morte passou e não alcançou as pessoas, eles ficaram vivos. Então, Jesus retorna para Jerusalém durante a Páscoa. A Páscoa é uma das maiores festas que existem no calendário judaico e no cristão também. Então, todo o povo judeu que está espalhado pelo mundo retorna para Jerusalém para participar dessa festa que dura alguns dias. Essa festa, ela se inicia na quinta-feira, tá? Na quinta-feira à noite, a festa da Páscoa se inicia e ela vai até o domingo. Ok? Então, só que dessa vez Jesus volta para Jerusalém de uma forma diferente. Ele já tinha ido para Jerusalém, várias vezes. Mas agora ele pede algo diferente para os discípulos. Olha, vocês vão na frente, vocês vão encontrar num lugar assim assado, lá uma jumenta com seu filhote, tragam eles para mim, e se alguém perguntar alguma coisa, diga que é para o Senhor e que logo vou devolver. Tá? Tragam para mim. Assim os discípulos fizeram, pegaram o jumento, trouxeram para Jesus, colocaram Jesus sobre o jumento e Jesus entra em Jerusalém. E quando ele entra na cidade, ele é ovacionado, Hosana ao Filho de Deus. Algumas pessoas colocam as suas capas para que Jesus passe sobre o jumento em cima das capas. Outras pessoas cortaram ramos de árvores, de palmeiras, e forraram o chão pelo caminho por onde Jesus estava passando. E isso foi um texto que foi profetizado por Zacarias, como lemos aqui, Zacarias 9:9, quando ele dizia que o rei iria voltar montado no jumento. E é interessante que Davi também fez algo parecido. Em determinado momento, Davi entra em Jerusalém após a vitória de uma guerra e ele adentra em Jerusalém montado no jumento e uma grande festa acontece. E sabe o que simbolizava a entrada de Davi na cidade montado num jumento? Na guerra, Davi usava cavalos muito fortes, muito poderosos, muito musculosos, porque ele estava na guerra. Então, agora que ele volta para a cidade dele, em Jerusalém, ele agora já é vencedor. Então, ele adentra ali, o rei está voltando para a cidade e a jumenta, irmãos, representa paz. O cavalo representava a guerra, mas aquele jumentinho tão inocente, tão tranquilo, que não é um cavalo de corrida, é um cavalo forte, mas não é um cavalo para lutar, não é um cavalo para ir para a guerra, É um tipo de animal para caminhadas. Então, o rei Davi entrou em Jerusalém tranquilamente vitorioso. E a mensagem era: Jerusalém, fique tranquila, porque o rei voltou para casa.
Então Jesus ele faz esse ato, ele repete esse ato, fazendo aquela alusão à entrada de Davi. E da mesma forma como Davi estava entrando na cidade numa jumenta, trazendo paz, representando paz para a cidade, Jesus agora vem para Jerusalém e está dizendo: agora o rei da paz está voltando. Eu vim de uma guerra e agora a paz está entrando. Mas o que eles também não sabiam é que uma outra guerra iria se iniciar. Quando Jesus fala: eu vou pegar a jumenta, mas diga para eles que eu vou devolver. Por quê? Porque futuramente um outro Deus não, perdão, né? De uma outra forma ele iria retornar para aquele lugar, que seria através do Espírito Santo de Deus, tá bom? Perdoe aqui as falhas, irmãos, é que eu estou falando correndo, mas Deus é um só. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É uma pessoa só, é um Deus só em três pessoas diferentes, né? Nós temos o Deus Criador, nós temos o Deus que faz os milagres, nós temos o Deus que vive em nós, que é o Espírito Santo. Então Jesus agora ele adentra a cidade, montado naquele jumento. O rei voltou, ele entra trazendo paz, mas há uma outra guerra que vai se iniciar, porque é uma guerra espiritual, que vai começar a acontecer logo em seguida. Então Jesus entra e, ao adentrar, ele está mostrando para aquele povo que alguma coisa diferente vai acontecer. Porque, como eu disse de outras vezes, ele entrou normalmente na cidade, mas agora ele entra montado nesse jumento. Então ele entra montado e o que ele faz em seguida? Ele vai para o templo. E quando ele chega no templo, ele observa que algumas pessoas estão fazendo comércio no templo, estão usando aquele lugar de adoração a Deus para ganhar dinheiro. E Jesus odeia isso. Jesus ele é contra completamente as pessoas usarem o reino de Deus em seu benefício próprio, para ganharem alguma coisa para si. Porque o reino de Deus é para todos, não é para enriquecer a ninguém. E aquelas pessoas estavam fazendo comércio dentro do templo, ou no pátio do templo, né, por assim dizer, com o objetivo de ganharem dinheiro, vendendo coisas, manipulando as pessoas de forma que eles fossem ganhar dinheiro. Infelizmente, irmãos, temos visto isso ainda hoje, ou pior do que naquela época, né? Porque as pessoas estão usando da sua autoridade, que foi instituída por Deus, da sua posição de líder, para manipular o povo a fim de ganhar dinheiro dessas pessoas. É por isso que é muito importante que você conheça a palavra de Deus. Os bereanos faziam isso, os bereanos estudavam a palavra para terem certeza se aquilo que estava sendo dito estava na palavra. Então você não pode ser enganado por nenhum falso profeta, irmãos, por nenhum hipócrita, por nenhum lobo em pele de cordeiro, porque a palavra de Deus é bem clara: buscai na palavra a resposta, se você tem dúvida, não se deixe enganar. E a casa de Deus não é lugar para ganhar dinheiro, a casa de Deus é lugar para ganhar almas, para ganhar vidas para o Senhor. Nós somos a casa de Deus, mas quando estamos reunidos naquele templo, naquele lugar se torna um lugar santo. Então aquele local, a igreja, a agência do reino de Deus tem o objetivo de salvar vidas, de levar uma palavra de vitória e de salvação, e não de enriquecer a A ou a B. Eu tenho certeza que o Senhor está observando tudo isso, irmãos. Ele sabe de tudo o que está acontecendo e nada passa ileso aos olhos do Senhor. Então Jesus vai lá, purifica o templo, tudo isso naquele dia, no domingo, né, ele derruba as mesas e ele fala assim no versículo 13 do capítulo 21, está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Homens religiosos, líderes religiosos, fazendo da casa de Deus um covil de ladrões. E Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. A agência do reino de Deus, irmãos, as igrejas, elas têm que ser casa de oração, casa de comunhão com Deus, casa de comunhão uns com os outros, casa de relacionamento com o Pai e com o Espírito Santo, e não local de comércio. Então Jesus ele encontra algumas pessoas, faz mais alguns milagres, as pessoas continuam ovacionando Jesus, e assim termina esse primeiro dia. E no dia seguinte, está lá no versículo 18, que é a segunda-feira, que seria hoje, né, segunda-feira, está dizendo assim: de manhã cedo, segunda-feira, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhes disse: nunca mais saia fruto de ti. E imediatamente a fruta secou. A videira secou, a árvore secou. E ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram:
como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: eu lhes asseguro, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levanta-se e atira-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. E nesse dia, na segunda-feira, Jesus dá uma lição de fé para seus discípulos, dizendo que a sua palavra tem que ser fruto de um coração com fé. Um coração que entende a palavra, um coração que crê no Senhor, um coração que não duvida. Essa boca, ela vai trazer à tona aquilo que está no seu coração. Então, o que é que está no seu coração? O que tem saído da sua boca? São palavras de fé? Jesus, quando olhou para aquela figueira tentou enganar Jesus, porque a aparência dela era de uma árvore que daria frutos. Mas ela não tinha fruto nenhum. Então, Jesus estava dizendo: a aparência não me engana. Uma bela aparência não engana a Deus. O que importa são os frutos que essa árvore dá. Então não adianta a pessoa andar bem arrumada, bem vestida, falar bem, ter uma boa oratória, uma eloquência, ter uma aparência de santo, irmãos, porque o Senhor conhece o nosso coração. O nosso coração, o fruto que sai dos nossos lábios, aquilo que nós fazemos para o reino, aquilo que nós fazemos para o próximo, a nossa generosidade no reino de Deus, é isso que conta na verdade. Amém? Então, falamos do domingo, falamos da segunda. Eu sei que hoje o vídeo foi um pouco mais longo, porque eu não pude falar para vocês ontem, mas estou aqui para compartilhar com vocês durante todos esses dias. Amanhã, terça-feira, vamos falar os acontecimentos de terça-feira e assim também na quarta-feira, tá bom, irmãos? E na quinta-feira, nós vamos estar juntos aí em Graça e Justiça, dando prosseguimento a essa série de estudos sobre a Semana da Paixão. Deus abençoe vocês grandemente e até a próxima.